O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Entre o autor e o local do crime, há sempre troca de elementos. Por trás das investigações de crimes ou desastres, há muita ciência. Uma delas é a geologia forense. Você sabia que é possível saber a localidade onde a vítima morava somente pela análise dos dentes? O Ciência de hoje mostra as pesquisas da UFPR em geologia forense. A geologia forense é a utilização de princípios, práticas e procedimentos geológicos para a investigação criminal. O geólogo forense identifica, analisa e compara materiais como solos, rochas e minerais e fósseis na tentativa de encontrar um suspeito ou na identificação de vítimas. Geologia forense é a aplicação dos métodos, técnicas e protocolos da geologia em prol do deslinde de crimes. É uma área da investigação policial que utilizam as técnicas e os instrumentos de geologia para a compreensão tanto da cena do crime ou mesmo para a resolução do crime. É uma ciência muito antiga fora do Brasil, já desenvolvida em países principalmente anglo-saxônicos, e que no Brasil é pouco conhecido por sua pequena divulgação. Nós somos no Departamento de Polícia Federal 32 geólogos e esses 32 estão agora tentando aplicar melhor essas técnicas que lá fora já são bem conhecidas, né? Mas o que é a geologia? É uma área muito ampla. Vai desde estudo de fósseis, estudo de minerais, de gemas, de rocha, de solo. É muito amplo o termo de geologia forense. Uma das questões que a geologia forense consegue resolver é a origem geográfica de restos humanos não identificados. E o Laboratório de Rochas e Minerais da Universidade Federal do Paraná trabalha em uma pesquisa pioneira nesta área. Nós trabalhamos com minerais. Através do estudo da composição isotópica de carbono e oxigênio dos dentes, nós compreendemos a origem de uma pessoa, aonde ela cresceu, aonde ela habitou, para nós podermos fazer identificação de cadáveres numa cena de um desastre aéreo. Nós talvez possamos separar quem é de uma origem sueca, de uma origem japonesa, de uma origem brasileira. Então essa é a proposta. Onde está a interciência? Que nós, nesse caso, vamos trabalhar com os odontólogos. Eles dando a ideia dos dentes e nós estudando a composição isotópica desses dentes. Essa interface entre várias ciências. E no caso de geologia forense é mais ainda, porque nesse caso, além da ciência geológica, a ciência odontológica e a ciência de investigação, a polícia nesse sentido. Qual o interesse da polícia nesse sentido? É identificação de cadáveres. Nós talvez consigamos, e já temos exemplos disso na bibliografia, que consegue colocar o cadáver aonde ele habitou, aonde ele cresceu. Então, se nós analisarmos o esmalte do dente de uma pessoa, nós podemos dizer aonde ela cresceu, se ela cresceu aqui na Suécia ou na China, nós conseguimos saber. Agora, se depois disso, na vida adulta, o brasileiro foi morar nos Estados Unidos, passou pelo Japão, andou pela Amazônia, aí fica praticamente impossível nós distinguirmos essa pessoa, aonde ela habita. Um gaúcho da fronteira, teoricamente, tem uma composição isotópica diferente de um índio amazonense, porque são ambientes diferentes, a água que ele tomou é diferente, as composições isotópicas já são diferentes. Talvez permita uma distinção num desastre aéreo de um gaúcho da fronteira, de um cearense e de um amazonense. Essa é a grande expectativa nossa. Então, hoje, caiu um avião, se eu bater hoje dentro de um menos 14, menos 15, eu falo com o sueco. A odontologia forense é talvez uma das mais importantes,
pelo emprego da informação que fica contida nos dentes, que é uma matéria minero-orgânica que resiste a altas temperaturas e altas pressões. A partir do caso da queda do avião da TAM em São Paulo, da queda do avião da Air France no Oceano Atlântico e mais recentemente no caso da Boate Kiss no Rio Grande do Sul, uma atenção maior tem sido dada para a identificação, que não é a mesma coisa que reconhecimento. Identificação tem que ser uma coisa juridicamente muito bem estabelecida e cabe à Polícia Federal, em casos de grandes desastres, principalmente envolvendo pessoas de outros países, identificar quem são essas pessoas. E nos dentes tem uma assinatura muito importante, tanto na morfologia dos dentes quanto no quimismo dos dentes. E esse projeto que nós estamos tentando estruturar junto com a universidade é visando isso, identificação de vítimas de desastres, além de poder ser utilizado também em locais de crime, em locais de homicídio. Visto que, sem o trabalho acadêmico correndo junto com o da Polícia Federal, envolvimento de alunos, envolvimento de professores, compreensão que o fim de tudo isso é a segurança pública, é a sociedade brasileira que precisa desses resultados, nós não temos condições técnico-científicas para acompanhar o desenvolvimento das técnicas. O estado da arte está muito na frente da gente. Eu fiz parte do grupo que organizou o 2º Seminário Ibero-Americano de Geologia Forense, que aconteceu em Brasília, agora de 2 a 4 de outubro. Esse seminário teve 80 participantes, 5 deles internacionais, representantes da Geologia Forense da África do Sul, da Austrália, da Irlanda e da Colômbia. Eles trouxeram para nós aquilo que eles já desenvolvem há muitos anos, e que nós percebemos que temos condições de desenvolver desde que nós estabeleçamos protocolos um pouco mais seguros e pesquisas mais continuadas. A diferença grande que nós percebemos é que eles têm, os policiais estrangeiros, eles têm uma relação com a universidade, com as universidades muito mais próxima do que nós temos aqui no Brasil. Eles se socorrem naturalmente da expertise que existe na universidade. E nós temos um quadro técnico muito bom, mas limitado em quantidade, e as nossas demandas são muito maiores do que aquilo que a gente pode cumprir. E esse evento, que teve 3 dias lá em Brasília, mostrou que aqui no Brasil nós temos plena condição de desenvolver a geologia forense nos mesmos patamares que se desenvolve nos países mais desenvolvidos, desde que se seja dado a devida importância para isso e essa relação com a universidade seja estreitada. A gente enxerga que outro potencial ainda não explorado dessa técnica de identificação através dos dentes é naqueles supostos corpos encontrados na região do Araguaia, onde a identificação daquilo que tem sido encontrado tem sido muito difícil. Você não consegue distinguir se as ossadas encontradas lá são de habitantes da região ou são de pessoas que foram para lá em determinada época. Então eu enxergo também que um dos potenciais dessa técnica de isotopia nos dentes é para identificar a origem daqueles supostos guerrilheiros que foram enterrados na região do Araguaia. Existe uma comissão muito grande que envolve a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, que está fazendo um grande trabalho ali na região do Araguaia. Como é um método de identificação científico, ele pode ser usado para vários outros tipos de trabalhos, sempre com esse potencial referendado pela ciência. Primeiro, a gente começou com toda uma pesquisa bibliográfica para a gente ter a noção desses trabalhos que já estavam sendo desenvolvidos em outros países. A gente precisava ter essa noção de que era possível fazer essa pesquisa, inclusive para a polícia e tudo mais, para a gente conseguir fazer algo interessante mesmo, que fosse aplicável. Junto com os professores lá da PUC, eles começaram a trazer vários dentes, sem essa preocupação de onde é, qual é a idade. Eles trouxeram dentes que muito provavelmente são daqui mesmo, do estado. Então a gente começou a estabelecer essa metodologia para conseguir fazer as análises de uma maneira que não desse muito erro e tudo mais. O dente chega no laboratório, nós limpamos, a gente pulveriza ele e muitas vezes a gente tira foto antes, justamente para ter já um registro.
O dente é constituído em duas partes. A parte externa, que a gente vê, que é o esmalte, e a parte interna, que é a dentina. Até os 12 anos, forma-se o esmalte. A partir dessa idade, na idade adulta, a dentina é formada e é reconstituída com o tempo. A princípio, a gente, justamente para tentar desenvolver a pesquisa mais rápido, a gente estava fazendo com o dente inteiro. Mas talvez seja interessante, inclusive, separar justamente por essa questão do o esmalte representa onde a pessoa viveu durante a infância, principalmente, a dentina, como ela se regenera, digamos assim, de 20 em 20 anos, então seria um registro mais recente. Então seria interessante separar isso para justamente uma assinatura isotópica do esmalte não contaminar a assinatura isotópica da dentina e vice-versa. A pesquisa em geologia forense não para por aí. O Laboratório de Mineralogia de Solos também se dedica à pesquisa forense com vestígios do solo. A composição do solo é muito complexa, né? Você tem a parte biológica do solo, também já é um outro ramo. E eu me atenho mais à composição, ou seja, a parte mineral e orgânica do solo. Então você pode ter solos, por exemplo, com diferentes teores de matéria orgânica, teores de areia, silt, argila. Dentro desses teores, além da quantidade, a qualidade é muito importante. Mesmo dois solos tendo o mesmo teor de matéria orgânica, a mesma quantidade, a qualidade dessa matéria orgânica pode ser muito diferente. À medida que a gente entra dentro dessa matriz com mais detalhes, nós começamos a discriminar melhor as amostras. Então, isso é o princípio desses estudos forenses. Vou citar um exemplo prático. Na região metropolitana de Curitiba, solos são muito parecidos, principalmente na bacia sedimentar de Curitiba. Se acha um corpo, por exemplo, na beira de um rio aqui no município de Curitiba, né? Então, se achar algum vestígio de solo nesse corpo, é possível rastrear aonde foi cometido o crime. Talvez o corpo ele foi colocado ali, mas ali não é o local do crime. Então, por exemplo, se achar um vestígio de solo e nessa fração areia, por exemplo, tiver determinado mineral, calcários carbonáticos, que é típico da região de Colombo, por exemplo. Então, no município de Curitiba, a gente não tem esse mineral na fração areia do solo. Então, por exemplo, identificando esse vestígio e tendo esse mineral carbonático, então nós já temos um indício muito forte que esse crime foi cometido mais na região de Colombo e esse corpo ele foi depositado ou foi jogado na região de Curitiba. Então, essas possibilidades são muito amplas, né? Então, aqui só um exemplo da fração areia. Há cerca de 10 anos atrás, uma perita criminal da Polícia Científica do Estado do Paraná nos procurou no Departamento de Solos, querendo fazer mestrado com o objetivo de identificação de vestígios de solo para fins forenses. Porque o grande desafio do vestígio de solo e da identificação forense é a quantidade de amostra. Então, por exemplo, se nós chamamos de caso fechado, você tem um suspeito, você tem um vestígio de solo, por exemplo, no sapato ou na roda do carro do suspeito, e você tem o local que foi depositado o corpo. Então você tem que confrontar essas duas amostras, ou seja, a amostra coletada no local do crime e a amostra no suspeito. Então, mas normalmente essa amostra, esse vestígio de solo, por isso é que chamamos de vestígio, a quantidade de amostra é muito pequena, então você coleta aí normalmente menos de 1 grama de amostra. E as análises de solo, de rotina para a gente usa dezenas até centenas de gramas. Então, esse trabalho que a gente começou a desenvolver há 10 anos atrás, o desafio era esse, a gente adaptar nossas metodologias para analisar uma pequena quantidade de amostra. Por exemplo, em 1 grama de amostra, nós conseguimos fazer uma metodologia, um protocolo sequencial de análise. Fizemos 15 análises em 1 grama de amostra. E dentro desse grupo de análise, nós tivemos análises destrutivas e não destrutivas.
Nessas análises não destrutivas, para ter essa economia total de amostra, né, devido a essa pequena quantidade, nós reaproveitávamos a amostra. Então, ao final, nós geramos 56 variáveis quantitativas a partir de 1 grama de amostra. Isso permite a gente ter uma discriminação melhor entre a amostra no local do crime e o vestígio. Você pode ter amostra com a mesma cor ou com a mesma textura, mas a princípio você vai falar, não, essas amostras realmente elas são similares, então elas vieram do mesmo local, você pode condenar um suspeito. Mas isso é muito temerário, por quê? Porque você tem que detalhar melhor essa amostra para você ter uma certeza estatística melhor que essas amostras são similares. Então, a partir de 2 dados apenas, cor e textura, ou seja, teor de argila, por exemplo, essas amostras poderiam ser similares, mas vieram de locais diferentes. Então, à medida que você faz esse protocolo de análise, você especifica melhor as análises, você entra melhor dentro do solo, você gera uma quantidade enorme de dados. Aí sim, se essas amostras estatisticamente forem similares, a possibilidade do suspeito ter estado no local do crime é muito grande. E esse foi o trabalho aí que nós fizemos de gerar esse protocolo de análise, né? Então, nós tínhamos uma ferramenta com um potencial enorme para a gente ajudar a sociedade a resolver esses crimes quando deixa vestígio de solo. E esse trabalho foi meio que esquecido. Por quê? Porque não tinha essa ligação com a sociedade ou com a polícia científica. Foi muito frustrante nesse sentido, porque a gente tinha realmente esse potencial muito grande e ele não estava sendo usado. Aí ficou esquecido por anos, até que agora esse grupo, ordenado pela Polícia Federal, pelos peritos da Polícia Federal, está juntando de novo esse grupo e a gente está reativando esse projeto de pesquisa para a gente fazer essa identificação. A contribuição dos estudos das rochas, minerais e sedimentos para a investigação criminal é conhecida há mais de um século, mas os seus protagonistas não eram de fato geólogos. Em 1893, um professor de criminalística austríaco, Hans Gross, utilizou a poeira do calçado de um suspeito como indicador de movimentos. Já em 1908, foi a vez do químico George Pope utilizar vestígios de solo como prova contra um suspeito. Mas apenas em 1975 surgem publicações que reconhecem esta ciência. E nas últimas 2 décadas, a importância da geologia forense aumentou e passou a ser aplicada não só para ligar suspeitos a casos criminais, mas também para rastrear a procedência de drogas ou mercadorias contrabandeadas, reconstruir ou desvendar crimes de guerras, crimes ambientais e desastres aéreos. A Polícia Federal combate o crime, entre outras coisas. E um dos elementos que nós necessitamos para tentar formar provas robustas, são os vestígios. Nós temos que trabalhar com vestígios. E a geologia, ela examina vestígios. Quando nós nos formamos em geologia, a gente já desenvolve uma capacidade prospectiva muito grande dentro do curso de geologia. E isso, indo para o Departamento de Polícia Federal, nós percebemos que é necessário ter essa mesma capacidade prospectiva para procurar vestígios em locais de crime. E no estrangeiro, principalmente na Irlanda, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na África do Sul, isso é muito tradicional já, a aplicação dessas técnicas. E, sem conhecer, nós aqui aplicávamos também, mas de uma forma sem protocolos e sem organização, que é isso que a gente está procurando agora, nesses momentos, fazer, organizar um pouco melhor a geologia forense aqui dentro. Mesmo com toda a variedade de materiais geológicos presentes nas regiões do planeta, a probabilidade de um material geológico ser encontrado em um único lugar é elevada. O valor dessa prova em um caso é relevante. Com a geologia forense, podemos responder se esteve presente um determinado indivíduo ou veículo ou item em um determinado local, qual foi a sequência, se possível o tempo da visita a esse local e provavelmente a outros, a localização de objetos enterrados, a causa da morte, a origem geográfica de restos humanos não identificados, a duração de tempo que um organismo está num determinado local e a duração do intervalo pós-mortem. Toda ocorrência de depósitos minerais, toda ocorrência que implica em usurpação dos bens da União,
toda ocorrência que implique em agressão ao meio ambiente, de certa forma, tem a atuação da geologia, tem as análises da ciência geológica para tentar compreender a ocorrência em si, compreender e responder aos quesitos que a justiça nos faz. Há 15 anos, a Polícia Federal tem atuado intensamente em combate a crimes ambientais, crimes de mineração, crimes de usurpação de bens da União, aí gemas e fósseis principalmente. Então, um pouco sem protocolos rígidos ainda, nós sempre atuamos com geologia forense, mas agora estamos tentando organizar um pouco melhor. Além de combater o crime, existe uma linha de trabalho dentro da Polícia Federal que se chama DVI, Disaster Victims Identification, identificação de vítimas de desastre, que está muito em evidência atualmente, principalmente pela proximidade dos grandes eventos que vão haver aqui no Brasil, onde muitas pessoas de fora do Brasil vão estar aqui presentes. E um grupo dentro da Polícia Federal de DVI está sendo treinado, preparado para ter condição de aplicar as melhores técnicas. Esse tema maior geologia forense envolve vários ramos da ciência. Eu desenvolvo um trabalho no nosso departamento, mais especificamente relacionado a vestígio de solo. Nós temos um grupo de pesquisa, um grupo que está se formando aqui em Curitiba, junto com peritos da Polícia do Estado, da Polícia Científica, da Polícia Federal e alguns professores da universidade, para a gente ter mais precisão nessas perícias criminais. Então isso é muito importante, ou seja, em alguns casos é determinante para condenar ou para absolver determinado suspeito de crime. Um caso que a geologia forense brasileira ajudou a resolver foi o da Mércia Nakashima. Então, um outro exemplo prático que a gente poderia citar, que foi muito divulgado na mídia, que foi amplamente aí, divulgado, é o caso da Mércia Nakashima, que é uma advogada que foi assassinada no estado de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, e o carro dela, junto com o corpo, foi jogado dentro de uma lagoa. A geologia forense ela abrange materiais naturais, materiais antrópicos, materiais biológicos, e a prova que encaminhou, que conduziu bem ao sucesso desse caso, lá em São Paulo, da Mércia Nakashima, foi uma alga que foi encontrada no solo aderido ao sapato de um dos suspeitos, do principal suspeito. Os peritos do estado de São Paulo conseguiram coletar, ou seja, um vestígio, uma pequena quantidade, da ordem de miligramas, de solo do sapato do suspeito, que é o Misael, que inclusive hoje está sob cárcere. Nesse resíduo foi encontrado fragmentos de uma alga impregnado num pedacinho de madeira, que foi analisado por peritos da área biológica, rastreou esses filamentos de alga e atribuiu que a ocorrência desse tipo de alga estava restrita a 3 lagoas na região do crime, na região metropolitana lá de São Paulo. E isso desmontou a versão do criminoso, dizendo que nunca tinha estado naquele local. Aquela alga era uma assinatura daquele local onde ele esteve. Então, de certa forma, colocou o Misael no local do crime. E ele negou anteriormente que não tinha passado perto de lagoas. Mas a parte mineral também seria um grande potencial de ter uma informação adicional para colocar o suspeito no local do crime. Se tivesse pegado essa parte mineral, talvez e rodado esse protocolo que nós desenvolvemos aqui na UFPR, a gente poderia ter dados adicionais para confrontar o vestígio com o tipo de solo do local do crime, da margem da represa ou do interior da represa. Seria aí uma grande utilização, um grande potencial para a gente reforçar essas provas com relação ao suspeito. Então, realmente, eu não tenho dúvida desse potencial, desse tipo de estudo, para reverter em termos de sociedade. A gente vincular melhor a pesquisa com o consumidor final, que nós sabemos que é a nossa sociedade.